Bom dia! Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia! Esperar o pessoal entrar. Bom dia! Olá, pessoal, bom dia! Star Solution, Bruno, Gisele, Bianca, Felipe, Trilhas e Conexões, Erlon, Felipe, bom dia, bom dia! Bruno, bom dia, pessoal! Bom, hoje a gente vai continuar falando sobre planejamento estratégico. Clóvis, bom dia, Abdala. A gente vai continuar falando sobre planejamento estratégico. A gente está encerrando a nossa semana sobre planejamento estratégico. E a partir de segunda-feira, apertem os cintos, porque a gente começa a falar sobre incorporação mesmo. Jaqueline, bom dia. Pessoal falando aqui no YouTube também. Bom, o que eu trouxe para vocês hoje? A gente está construindo uma forma de pensar, de organizar o nosso tempo, organizar as nossas metas, organizar a nossa empresa, em busca de uma eficiência, porque vocês vão começar a perceber a partir de segunda-feira, que eu vou falar muito sobre eficiência de projeto, eficiência de empresa, eficiência de contrato, como fazer uma incorporação imobiliária eficiente, como você ser um profissional que atua na área de incorporação imobiliária. Só que eu acho que hoje essa semana eu foquei em organizar a casa. Então, seguindo esse conceito de organizar a casa, hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico, né? Estou aqui com o meu caderninho, né? Já está tudo pronto. E eu vou falar sobre 8 etapas para você conseguir criar esse planejamento estratégico dentro da sua empresa, tá bom? Só que antes de eu entrar na etapa 1, eu vou entrar na etapa 0. O que seria etapa 0? Eu falei, né, nas lives anteriores, que seria interessante a gente fazer os nossos... Olá, Simone! Quanto tempo! Então, eu tinha falado na live anterior que seria muito importante que a gente fizesse os nossos objetivos. Esses objetivos eu vou chamar de PP, objetivos pessoais e objetivos profissionais. E eu falei também que era importante a gente fazer o nosso MVV, Missão, Visão, Valores. Então, se você ainda não fez, faça isso para a sua empresa. Outra coisa, tem pessoas me mandando mensagem perguntando sobre as lives, se elas vão continuar gravadas, quando que eu posso assistir, se eu vou ter acesso a isso depois. Eu e minha equipe, a gente está programando uma surpresinha para vocês. Não posso antecipar ainda, acho que semana que vem já dá para eu entrar nos detalhes, mas a gente vai ter um lugar onde vocês vão poder assistir esse conteúdo várias vezes, inclusive, tudo de graça, tá, gente? Tudo na faixa, tudo lindo, liberado, porque vocês sabem que eu tenho esse compromisso. 2021 é um ano em que eu me comprometi a divulgar, a dividir conhecimento em incorporação imobiliária. Eu tenho muita coisa dentro dessa cabecinha aqui e eu quero que esse conhecimento alcance o maior número de pessoas possível. Então, sim, esse conhecimento que eu estou divulgando com vocês, que eu estou dividindo com vocês nessas lives desde segunda-feira, eles vão ficar guardadinhos num lugar que vocês vão ter acesso e eu estou preparando PDFs também com todos os conteúdos de todos os dias, tudo que eu escrevo, tudo que eu produzo no meu caderninho mágico aqui, vocês vão ter acesso a esses PDFs também, de graça, na faixa. Depois eu vou entrar nos detalhes sobre isso. Então, gente, é só o começo, tem muita coisa por vir ainda. Eu estou só aquecendo os motores. E eu estou indo suave, devagar, para não assustar ninguém. Mas o meu objetivo em 2021 é explodir a cabeça de vocês com conhecimento dentro de incorporação imobiliária. E vocês não vão se esquecer de 2021, com certeza. Então, vamos lá, sem mais delongas. Hoje a gente vai falar sobre planejamento estratégico empresarial. E eu vou passar para vocês 8 passos, 8 etapas, 8 itens que você tem que fazer dentro da sua empresa. O item 0, o zerinho, eu já falei nas lives anteriores, que é fazer os seus objetivos pessoais e profissionais e desenhar a sua missão, visão e valores. Porque se você não sabe quem você é, você não sabe para onde ir, né? Beleza. Então, vamos lá. Qual que é a etapa número 1?
para você fazer o planejamento estratégico empresarial. Você tem que estabelecer a sua identidade e o posicionamento organizacional, o posicionamento da sua empresa. Eu ainda vou abordar o tema nicho e segmentação de mercado dentro de incorporação imobiliária, vou ter uma live só sobre isso. Mas hoje eu quero que vocês comecem a pensar qual é o tipo de empresa que eu estou desenvolvendo. A minha empresa, ela atende que tipo de cliente? A minha empresa, ela tem foco em que tipo de empreendimento? É Minha Casa Minha Vida? É Casa Verde e Amarela agora? É alto padrão? É empreendimento comercial? Que tipo de serviço eu presto? Eu sou um arquiteto que desenvolve projeto de aprovação? Não, eu sou um advogado que trabalha com registro de incorporação? Não, eu sou uma agência de marketing que trabalha com marketing digital do lançamento. Então, vocês vejam que se a gente não começar a ser muito claro no tipo de negócio que a gente está vendendo, no tipo de informação que a gente está passando para o nosso cliente, a gente não consegue crescer, a gente não consegue se comunicar. E eu sempre falo, quem não comunica, se estrumbica, né? Então, hoje, o meu objetivo é desenha, escreve. Primeira coisa, gente, arruma um caderno para 2021, sabe? Um caderno para você, qual é o caderninho? Eu tenho um monte de caderninhos, mas organiza a sua cabeça para você começar a ter resultados com o seu tempo, com as suas ideias. Então, primeiro item, estabeleça a identidade e o posicionamento da sua empresa. A minha empresa faz o quê? Discurso de elevador, minha empresa faz o quê? Em uma frase, você sabe dizer? Qual é o tipo de cliente que você atende? Então, esse é o zerinho, é o item 1. Item 2, analise o mercado em que a empresa está inserida. Então, volto a dizer, se eu sou um construtor, eu tenho que conhecer do meu mercado. A gente vai ter uma live só falando sobre inteligência de mercado, como você fazer uma análise comparativa de produtos antes de fazer o lançamento. Gente, tem muita coisa para vir ainda, tá? Inclusive, eu vou começar a organizar esse conteúdo para vocês terem noção do que eu estou falando. Já está organizado, eu só quero dividir isso com vocês de uma forma mais estruturada. Analise o mercado em que você está inserido. O que isso significa? Conheça o seu mercado, conheça os seus competidores, entenda o que os seus competidores estão entregando em qualquer área. Se eu sou construtor, se eu sou incorporador, se eu sou um calculista estrutural, se eu sou um técnico em edificações, se eu sou um cadista, eu só faço projeto no AutoCAD para atender a construtoras, eu sou um advogado, volto a dizer, eu sou um corretor. Eu preciso entender o que o mercado está fazendo. Então eu sou corretor e eu só faço venda. Por que eu não estou começando agora a pensar? Por que eu não penso agora em fazer business plan estruturado para apresentar um terreno para um incorporador, por exemplo? A gente vai falar sobre isso mais para frente, tá? Eu tenho 300 mil temas de lives para vocês. Então, analise o mercado. Entenda qual é o mercado em que você está inserido. Qual é o seu negócio? O que você faz hoje? E quem é que está fazendo igual a você? Outra coisa que as pessoas se confundem muito. Concorrência não é ruim. A gente aprende muito com a concorrência. E fazer network com a nossa concorrência, isso é muito importante, isso é muito saudável, sabe? Tem mercado para todo mundo, não adianta a gente ficar olhando torto para o concorrente, não, aprende com ele. Porque eu tenho certeza que o seu concorrente, se ele é melhor que você, ele fez o dever de casa dele, ele olhou no entorno, ele viu o que os outros arquitetos estão fazendo, o que os outros advogados estão fazendo, para ele conseguir fornecer um melhor serviço, tá? Item 3, conheça bem o perfil do seu público. Então, eu olhei para o mercado e eu vi o que minha concorrência está fazendo, eu olhei o que os outros players do mercado estão fazendo, e agora eu tenho que entender para quem é o meu serviço, para quem é o meu produto, quem é o meu cliente. Então, desde o cliente que está comprando o meu imóvel, o produto que eu estou lançando, até o incorporador que está contratando o meu serviço, como advogado, por exemplo, ou como uma agência de publicidade, ou como uma imobiliária. Então, a gente precisa entender muito bem para quem a gente está prestando serviço, o que ele quer, o que ele espera, quem é o meu cliente. E aí, no marketing, a gente fala muito sobre persona, né? Quem é a minha persona? Quem é o meu público-alvo? Todas essas palavrinhas, se você nunca ouviu, gente, bota no Google, começa a pesquisar, né? Vamos começar a profissionalizar o nosso negócio. Se eu sou um arquiteto que faz projeto de prefeitura,
Eu não faço projeto de prefeitura. Eu tenho que entender o que é uma incorporadora. E eu tenho que entender o que um incorporador espera de mim, certo? Item 4. Faça uma análise dos ambientes internos e externos à sua empresa. Quem são os ambientes internos à minha empresa? Meus processos internos. A minha empresa está organizada. Eu entro, a gente falou sobre rotina, né? A gente falou sobre planejamento nas lives anteriores. Gente, para quem não viu as lives anteriores, corre lá no YouTube que ainda está lá disponível, tá? Então, se eu não me organizo, né? Os processos internos, se eu entro na minha empresa todo dia de manhã e eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não tenho uma agenda organizada, meu competidor, se ele já tem uma agenda organizada, tudo isso que você está falando vai ter material, Carol? Vai, em breve. Eu vou divulgar uns PDFs, não posso contar agora ainda não, senão meu marketing briga comigo. Mas vai ter sim, esse material todo que eu tô desenvolvendo, vai ter PDF, vai ter um lugar para a gente trocar muita informação, enfim, a minha ideia é revolucionar o mercado imobiliário em 2021, me aguardem. Então, quando eu estou falando sobre fazer uma análise dos ambientes internos, eu estou falando limpar a minha casa, limpar o meu escritório, entender como está a bagunça da minha agenda. Eu tenho uma organização, eu tenho um horário para me informar, para saber como é que está a concorrência, para saber como é que está o mercado, se teve uma legislação nova. Começou uma lei nova. Eu tenho que saber sobre... A gente vai, segunda-feira, começar a falar exatamente sobre mercado, né? E eu vou ensinar para vocês como se informar sobre o mercado. Então, você tem que ter na sua agenda, na sua rotina, um horário para se informar. E é todo dia, gente. Informação é todo dia. Ambientes externos da sua empresa, aí é que vem a parte da informação, é política, é Selic, é empresa de crowdfunding, eu tenho que me informar, eu tenho que estar sempre antenado, é aquele gerúndio, né? Vamos estar estudando, vamos estar nos informando, é todo dia. E eu vou dar umas dicas mais para frente, como é que a gente mantém esse nível alto de energia para a gente conseguir realmente acompanhar o que está acontecendo no mundo, né? Por que tem empresas que são tão inovadoras? Né? Vocês acham que elas são inovadoras por quê? Porque simplesmente acordaram inspirados? Não, elas têm método de trabalho. Elas acordam todo dia, elas têm boas práticas. E é uma bobagem a gente achar que só empresa grande pode ser inovadora, só empresa com capital aberto pode crescer, só empresa que tem 300 funcionários pode ser uma empresa que vai estar entre as maiores do Brasil. Vocês estão enganados. A gente tem que começar a parar com essa síndrome de vira-lata e entender que se a gente se organizar, se a gente arregaçar a manga, a gente consegue competir de igual para igual. A gente tem mercado para isso. A gente tem demanda. O mundo da incorporação imobiliária é gigantesco. Vou falar muito sobre isso na aula de segunda-feira. Item 5, estabeleça suas metas e objetivos do negócio. Então, eu falei lá atrás que seria muito importante, que é muito importante, que a gente desenhe as nossas metas pessoais, os nossos objetivos pessoais e os nossos objetivos como profissional. Só que a partir do momento em que eu defino isso, eu traço estratégias, amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre como é que a gente... exatamente, quem chegou a 500 funcionários já inovou e começou pequeno, exatamente. E eu volto a falar uma outra coisa, Grimpa, engenharia, adorei seu comentário. Quando a gente for falar sobre canais que eu uso para conseguir informação, eu sempre falo o seguinte, eu sempre miro no melhor, no maior. Mas eu estou tão longe desse maior, não tem problema. Mas eu estou olhando o que essas empresas estão fazendo. Então, se você nunca ouviu, por exemplo, divulgação de resultados trimestrais de grandes empresas de incorporação imobiliária, comece a ouvir, porque você vai assistir a reunião de entrega de resultado dessas empresas, vocês vão aprender demais. Mas eu vou falar mais sobre isso mais para frente, mas é exatamente isso. A gente tem que olhar para o grande, ver o que ele está fazendo, não é ficar copiando, não é isso, mas é aprender, gente. O conhecimento está disponível, só que a gente tem que saber quem que a gente segue. Né? Eu falei ontem, eu adoro o Instagram, mas eu não sigo muita coisa, né? Então, a gente tem que saber como usar o nosso tempo. Eu espero que eu consiga transmitir para vocês algumas das coisas que eu faço para ter esse volume de informações que eu tenho todo dia. E é isso que a gente tem que fazer, todo dia. Beber da melhor fonte.
conseguir informação relevante para o nosso negócio e para a nossa vida. Bom, então, o item 5, então eu falei, item 1, estabeleça a identidade e posicionamento organizacional da sua empresa. Item 2, faça análise de mercado em que a sua empresa está inserida. Item 3, conheça bem o perfil do seu público. Item 4, faça uma análise dos ambientes internos e externos. Tem que estar sempre de olho se a minha empresa, a engrenagem da minha empresa está redonda. E eu não estou falando que você tem que contratar uma assessoria ou para fazer uma análise, não é isso. É você no dia a dia. A gente vai falar sobre isso mais para frente, mas hoje eu estou só acordando vocês para algumas coisas. Estabeleça suas metas e objetivos de negócio. Eu falei sobre a Meta Smart. Quem ainda não conhece a Meta Smart, corre atrás, bota lá no Google. Meta Smart, S-M-A-R-T. Aprende a desenhar suas metas Smart. Eu quero lançar um VGV de 10 milhões a cada semestre. Eu quero fazer Você tem que dizer o que você quer de uma forma muito clara e em cima do que você quer, você vai correr atrás de realizar isso. Só que se você não tiver isso muito claro, você não vai fazer. 6. Defina as estratégias e o plano de ação. Isso é o que a gente vai falar amanhã. Então, eu já disse o que eu quero. Eu quero VGV de 50 milhões no final de 2021. Isso é o que eu quero. Aí, amanhã a gente vai falar sobre defina as estratégias e o plano de ação. É o como eu vou chegar lá. Como eu vou alcançar esse resultado. E aí, ontem eu falei, né? Quando a gente tem uma meta muito grande, e aí lembra daquele meu professor, o LF da FGV, que ele falava assim, quando apareceu o gorila, aquele problema enorme, fatia o gorila em miquinhos pequenos. E isso é a rotina. E não adianta, se você falar só tem 10 minutos por dia, gente, use esses 10 minutos para construir esse seu sonho. 10 minutos por dia, num ano dá quanto? Monitore e avalie os resultados do planejamento estratégico. O que acontece? Às vezes a gente monta um planejamento estratégico, eu mesma já errei fazendo um planejamento estratégico, porque eu tive metas muito ousadas, né? Eu achei que eu estava abafando, que eu ia dar conta de trabalhar não sei quantas horas por dia num determinado projeto. E aí, depois de 15 dias, eu estou vendo a minha meta. Eu sou a rainha do MS Project também, eu adoro. E aí, eu estou lá olhando as minhas entregas, que eu tinha que fazer entregas semanais ou diárias, e eu estou vendo que todo dia tinha uma entrega que pulava para o dia seguinte. Erro de quem? Do planejamento. Então, é também muito bom quando a gente desenha as nossas metas, usando a Meta Smart, o conceito da Meta Smart. É muito bom quando a gente desenha essas metas bem detalhadas no esquema da Meta Smart e cria o planejamento das estratégias de ação e a gente descobre que a gente não está conseguindo atender. É importante também. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai revisitar esse sonho, essa ideia, para que ela seja real, para que ela seja execuível, né? 8. Faça o planejamento estratégico do próximo ano. Isso também é uma outra coisa muito importante. Não adianta a gente fazer o planejamento agora, né? Eu estou falando sobre planejamento. Então, eu estou falando sobre 2021. Aí chega em outubro, você não comprou nenhum terreno para 2022, você não planejou nenhum lançamento para 2022. E aí? Isso é uma coisa muito específica do nosso negócio, né? Quando a gente está falando sobre incorporação imobiliária, e aí depois a gente vai entrar em fluxo da incorporação, desenvolvimento de produto, etapas para fazer uma incorporação imobiliária. Quando a gente fala sobre incorporação imobiliária, a gente sempre está falando em quê? 2 anos, né? No mínimo. Claro, tem empreendimentos populares que são mais rápidos, em 6 meses você faz, em menos tempo até, né? Se você trabalha com aquela produção em escala, você vai conseguir fazer um volume muito maior de incorporações. Mas no básico do nosso negócio, a gente está sempre falando em 1 ano e meio, 2 anos, né? Às vezes até mais, dependendo do tipo de aprovação de projetos que você tem. Então, quando eu estou falando em planejamento estratégico para uma incorporadora, eu tenho que ter ano 1, ano 2, ano 3, até ano 5. Esse é o ideal de planejamento para as incorporadoras. Agora, volto a dizer, todo mundo que trabalha com incorporação imobiliária, que quer atender clientes que trabalham com incorporação imobiliária, eles têm que entender esse timing, esse ciclo de
de vida da incorporação imobiliária para entender quando é que eu vou abordar o meu incorporador, oferecer os meus serviços, por exemplo. Depois eu vou falar também sobre como é que o engenheiro atua na incorporação imobiliária, o arquiteto, o corretor, o advogado, o investidor. Vou falar sobre investimento, vai ter muito assunto técnico, né? Mas para essa semana, o meu foco é sempre planejamento estratégico, porque eu vou bater nessa tecla o tempo inteiro, gente. Não adianta começar comprando terreno, que acontece demais. As pessoas compram terreno, tem um negócio e começa a fazer sem pensar antes no que está fazendo. Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Para, respira, se organiza, vê para onde você quer ir antes de dar o primeiro passo. E essa é a diferença entre as grandes empresas e as que estão começando. E é por isso que as grandes empresas, e aí eu tenho alguns exemplos que eu gosto, das empresas mais conservadoras, das mais tradicionais, não são as mais ousadas, não são as que saem lançando correndo, e são as que permanecem no tempo. E por que elas permanecem no tempo? Porque elas param, pensam, refletem antes de agir. E é isso que eu quero que você, pequeno, médio, empreendedor, incorporador, construtor, comece a fazer também. Para, pensa, reflete para onde você vai. Eu vejo o tempo inteiro nas minhas consultorias empreendimentos que já estão a ponto de serem lançados com problemas de definição de produto básicas, simplesmente porque não olharam o mercado. E às vezes é um VGV de 60 milhões. Então, é isso que eu quero que vocês evitem em 2021 e 2022. Eu quero que vocês façam VGVs de 50, 60 milhões, mas sem erros básicos que pessoas que estão começando tomam, né? Erros básicos que muita gente faz simplesmente porque não para, não olha para o mercado, não olha para a concorrência e, principalmente, não entende o que o próprio mercado, o seu cliente, quer. Então, essas 8 etapas são fundamentais para qualquer pessoa que quer trabalhar com incorporação imobiliária ou qualquer outro negócio. Eu sugiro fortemente que todo mundo que está me assistindo aqui pare agora, assista às lives anteriores, organize os seus objetivos pessoais, os seus objetivos profissionais, faça a sua missão, visão e valores, comece a fazer essas metas para 2021 usando a técnica de metas SMART. E amanhã a gente vai começar a falar sobre como organizar o sonho que vocês querem realizar em 2021. Então é isso, gente. Obrigada por vocês estarem comigo aqui hoje. Manda essa live para quem vocês acham que precisa desse chacoalhão. E a gente se encontra amanhã no mesmo horário, às 10h10. Tchau, ótimo dia.